Olá a todos, meu bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês que nos acompanham. Isso vai depender da hora em que você vai assistir esse vídeo. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que aderiram a esse nosso novo projeto dos vídeos mais curtos do programa Papo Reto aqui na TV Opção do Entorno, onde a gente traz para vocês, assunto por assunto, os mais polêmicos que tomam conta das redes sociais e dos comentários das pessoas. A gente dá sempre preferência para os assuntos aqui da nossa região, do município de Valparaíso de Goiás, da região do entorno, mas também não fugimos de debater os assuntos da esfera estadual ou nacional, tá bom? Muito obrigado a todos que já se inscreveram no nosso canal. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês um lembretezinho para vocês se inscreverem no nosso canal TV Opção do Entorno, para a gente fortalecer e animar esse trabalho, onde nós estamos pretendendo trazer um vídeo diário para vocês com as principais notícias aqui da nossa cidade e da nossa região, tá bom? Além das reflexões, é lógico, que a gente está propondo aqui para vocês, tá? Hoje, não poderia deixar de ser, a gente precisa debater sobre um assunto nacional, que foi a polêmica resposta que o presidente Jair Bolsonaro deu a um jornalista ontem ao sair de uma visita à catedral, em que ele disse que sua vontade seria a de socar um jornalista que havia lhe feito uma pergunta. Pois bem, o nosso ponto de reflexão aqui, as perguntas pelas quais nós devemos fazer eu proponho, né? Nós fazemos as nossas reflexões, são duas perguntas. Será que é o jornalista mesmo quem merece um soco na boca? Será que ele merece? E será que o presidente Jair Bolsonaro merece mesmo passar por um processo de impeachment? Processo esse que estavam apagados já lá na Câmara Federal, porém depois da declaração do presidente ontem, uma série de deputados reavivaram o assunto e começaram a cobrar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre o andamento desses processos, ok? Então vamos começar a nossa reflexão com a resposta do presidente, ao que deu origem a todo o resto, que é a resposta do presidente Jair Bolsonaro a uma pergunta de um jornalista dada ontem, né? O jornalista chegou para o presidente e perguntou, não vou me recordar aqui exatas as palavras do jornalista, mas ele perguntou ao presidente Jair Bolsonaro se ele sabia ou tinha algo a declarar sobre os 89 depósitos feitos por Fabrício de Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, ok? E o presidente deu a resposta que nós sabemos, né? Disse para o jornalista que a vontade dele, que ele tinha, era de socar, de bater no jornalista. Mas a pergunta que fica é, será que é o jornalista mesmo quem merece ser socado? Porque ele fez uma pergunta pertinente, eu creio que seja uma pergunta pertinente, porque os 89 depósitos dos quais ele questionou o presidente, feitos nas contas da Michele Bolsonaro, a primeira-dama do Brasil, foram feitas comprovadamente pelo Fabrício de Queiroz, ok? E isso faz parte, esses depósitos foram elucidados, foram revelados por uma investigação do Ministério Público Federal com auxílio da Polícia Federal. Ou seja, quem diz que houveram 89 depósitos feitos por Fabrício Queiroz nas contas da primeira-dama Michele Bolsonaro, quem diz isso é o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Não é o jornalista quem disse isso. O jornalista simplesmente perguntou se o presidente sabia dos fatos e se ele tinha algo a declarar sobre esses fatos em si, né? Pois bem, aí veio a resposta do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que é esses depósitos do Fabrício de Queiroz nas contas da primeira-dama Michele Bolsonaro? Fabrício de Queiroz, para quem não sabe, acredito que todo mundo saiba, mas só para a gente relembrar, o Fabrício Queiroz é o suposto operador de um esquema de corrupção, o esquema de corrupção chamado de rachadinha lá na Assembleia do Rio de Janeiro,
que ele supostamente cometeria a mando do filho do presidente Flávio Bolsonaro quando ele era deputado federal. Quando ele era deputado estadual, me desculpem, perdão. Então, em que consiste o seguinte: ele contratava uma série de funcionários para o gabinete do deputado estadual, na época, ok? Ele mantinha esses funcionários pagos com orçamento público, com dinheiro público, para que eles não trabalhassem. E por essa via de mão duplas, ele deixava 50% dos salários com a pessoa, com laranja, com o funcionário fantasma, e os outros 50% dos salários ele reembolsava para o deputado, ok? As investigações, elas mostram compra de imóveis como forma de lavar esse dinheiro de corrupção, imóveis no nome do deputado Flávio Bolsonaro e da esposa dele, e assim por diante, né? Pagamento de mensalidades de escola de filhos do deputado, pagamento de contas dele, entrada de dinheiro além do normal numa loja de chocolate, que seria o que é considerado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal como a lavanderia do dinheiro sujo arrecadado no esquema de corrupção do Flávio Bolsonaro. Isso tudo quem diz é o Ministério Público e a Polícia Federal. Não sou eu, não é o jornalista que perguntou ao presidente Jair Bolsonaro. Ele só quis trazer para a população, para o público, a versão do presidente sobre os fatos. E será que ele realmente merece ser socado e apanhar por isso? Porque até então, se a gente parar para pensar, todo mundo precisa dos esclarecimentos sobre esses fatos. Aí você fala, não, isso é só para bater no presidente lá, a milícia lá bolsonarista, isso é só para bater no presidente, isso é só para derrubar o presidente, porque ele é isso, ele é aquilo, perseguido pela imprensa. Mas quem disse que foram feitos os 89 depósitos na conta da Michele Bolsonaro? Não foi a imprensa. Quem disse foi o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. A imprensa só está querendo saber dos fatos, a realidade dos fatos. Até porque, se a gente traz se o presidente Bolsonaro tivesse um comentário esclarecedor sobre o assunto, isso serviria para os apoiadores dele. Para os apoiadores dele chegarem nas redes sociais ou nas rodas de conversa, quando eles fossem indagados, mas e o seu presidente que participa do esquema de corrupção lá com o filho dele, o dinheiro entrou na conta da esposa dele, ou a esposa dele está lavando dinheiro, ou a esposa dele está levando o dinheiro sujo para o presidente, Se o presidente Bolsonaro tivesse dado um bom esclarecimento sobre esse assunto, o que faria o bolsonarista ao ouvir esse tipo de insinuação? Ele falaria, não, o presidente disse isso, o que aconteceu na verdade foi isso, aquilo outro. Então, na realidade, o presidente Jair Bolsonaro perdeu a oportunidade de explicar alguma coisa, ou perdeu a oportunidade de explicar alguma coisa, ou se saiu da necessidade de explicar aquilo que não tem explicação. E aí, as atitudes falam por si só, né? Então, o presidente, eu creio que ele não tem muito o que explicar, por isso teve que sair pela tangente. Uma tangente muito deselegante e provocou uma série de reações. Entre elas, uma reação dos deputados que começaram a cobrar o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, sobre os processos de impeachment. Na manhã dessa segunda-feira, 24 de agosto, o Rodrigo Maia respondeu publicamente aos deputados que os fatos acontecidos no domingo não fazem parte dos mais de 40 processos de impeachment que já foram apresentados contra o presidente na Câmara, e também ele aproveitou para reforçar o que ele acha que um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro no momento não é uma coisa saudável para a nação, seja por qual motivo for, diante do momento em que se passa uma crise sanitária do coronavírus e tantos outros problemas econômicos causados pela própria
pela própria pandemia do coronavírus e assim por diante. O presidente da Câmara tem sido, nesse caso, foi muito equilibrado, porque de fato esse não é mais um problema que a gente precisa. Então, fica aqui nosso ponto de reflexão. Será mesmo que é o jornalista que merece ser socado e apanhar, né? Porque fez aquela pergunta, inclusive a grande repercussão, uma das grandes repercussões que veio dessa resposta do presidente Bolsonaro foi justamente uma série de ameaças de agressão física contra o jornalista feita por bolsonaristas que contra o jornalista. Hoje de manhã o que mais você via nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook era: jornalista merece mesmo apanhar. O presidente só errou no fato de que não bateu de fato, não chegou a vias de fato de bater no jornalista, foi esse o único erro, não a declaração, e assim por diante. Isso soou como uma ruptura ou um risco para as instituições nacionais, né? Até porque a imprensa livre e principalmente a competente, aquela capaz de gerar conteúdo, elas são tidas como pilares da democracia em qualquer lugar do mundo, ok? E isso soou muito mal, por isso reavivou esse assunto dos processos de impeachment contra o presidente e tudo, apesar de que nenhum processo foi apresentado especificamente tomando como motivo o fato de ontem, ocorrido de ontem no domingo, com essa resposta, ok? Então fica aqui a nossa reflexão, a nossa proposta de reflexão para vocês pensarem: será que é o jornalista mesmo que se baseou em uma investigação do Ministério Público Federal e em conjunto com a Polícia Federal para elaborar uma pergunta? Será que é ele mesmo quem merece ser socado e apanhar, né? E será que o presidente Jair Bolsonaro já está merecendo passar por um processo de impeachment? Como aqui é um papo reto, eu não vou deixar vocês pensarem sozinhos. Sobre o meu ponto de vista, não é o jornalista que merece ser socado e apanhar. Não, com certeza não, até porque ele está fazendo o seu trabalho, caso a resposta fosse boa, seria bom inclusive para os milicianos. Aliás, milicianos não, os bolsonaristas ajudarem o presidente. Nesse caso, ou seja, a minha resposta seria não é o jornalista que merece apanhar. E para a segunda pergunta, se o presidente merece já merece passar por um processo de impeachment, eu vou ter que concordar aqui com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, na opinião de que não é o momento. Esse é um tipo de um processo que mergulharia o país numa outra crise, junto da crise da pandemia, e que nós não teríamos como passar pelas duas de uma forma saudável juntas, ok? Então fica aí a nossa proposta de reflexão aí, e aí vocês podem ajudar na reflexão, deixando nos comentários desse vídeo o que vocês acham. Se verdadeiramente o jornalista merece apanhar, porque levantou um assunto elaborado por uma investigação do Ministério Público do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, e se o presidente da República, Jair Bolsonaro, já merece passar por um processo de impeachment. É só deixar aí nos comentários que a gente vai debatendo, vocês vão debatendo entre si, e no próximo vídeo a gente se necessário for, a gente traz o resultado dessa discussão, tá bom, gente? E eu volto a repetir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal TV Opção do Entorno e continuar atento aos nossos vídeos que vão sair diariamente. Hoje provavelmente sai até mais um outro, que é um assunto mais local aqui para a gente debater, tá bom? E não esqueça que amanhã tem entrevista ao vivo, dessa vez com 2 figurões, 2 vereadores pré-candidatos à reeleição aqui pelo município de Valparaíso, o presidente da Câmara Municipal, Zé Antônio, e o vereador Nelivaldo Agiliza vão estar conosco respondendo para a gente o que eles fizeram
para merecer novamente a confiança da sociedade, o que eles veem de Valparaíso hoje e de Valparaíso para o futuro, tá bom, gente? Um grande abraço a todos de novo, fiquem todos com Deus, se inscrevam, acionem o sininho, comentem e compartilhem esse vídeo, ajuda a gente, viu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.